Prazer estar aqui com vocês nessa Semana Criativa de Tiradentes, uma semana que reúne os apaixonados pelo design, pelo artesanato e arte popular brasileira. Hoje estou aqui com essa honra de apresentar a jornalista, a crítica de design, a curadora de mostras nacionais e internacionais que apresenta para o mundo os talentos brasileiros, a escritora com uma contribuição tão importante ao nosso design, e também uma amiga querida, Adélia Borges, a primeira mulher a receber o título de doutora honoris causa nessa área do design. E para quem não pôde vir a Tiradentes desta vez, que eles estão nos assistindo aqui pelo canal da Semana Criativa de Tiradentes no YouTube, o convite para vir o ano que vem. Aí me pediram também, vocês sabem que a Semana Criativa tem várias atrações, a gente tem lá na frente do Sesc o casarão com o mercado. Visitem, tem muita coisa bonita para se ver, assim como a Vila Criativa um pouco mais acima, do lado da Matriz, que tem exposições e também um lounge para a gente se encontrar e bater papo, que é a oportunidade única, né? Que hoje a gente não tem tempo para bater papo, ainda mais presencialmente depois de tanto tempo. Então, assim, a Semana Criativa de Tiradentes tem o patrocínio da Indusparquet Sherwin-Williams, o copatrocínio da Bellar, do Clube Casa e da Docol, o apoio da Breton, da Baicame, da Color Mix, da Eco Simple e da Minha Casa em Mim. E o nosso provedor de internet é a Conecta. Boa palestra. Bom dia, obrigada, Regina, pela apresentação. Gente, eu estou tão feliz de estar aqui, vocês não têm ideia, estou até emocionada agora, porque há tanto tempo a gente estava cada um isolado, e essa possibilidade que essa semana traz para a gente é um negócio assim fabuloso, né? E eu queria então começar pedindo palmas para a Semana Criativa de Tiradentes e para os organizadores. Eu acho, assim, esse é um evento da maior importância. Eu penso muito nessa questão de quais são as vocações regionais de cada lugar. Qual é a importância do território, né? E como que a gente pode criar, desenvolver territórios criativos. E eu acho que a Semana Criativa de Tiradentes, ela pega as vocações regionais, ela nutre essas vocações regionais e ela desenvolve. Isso é muito, muito importante. E a gente está, eu acho assim, cair a ficha, o que é a gente estar aqui hoje, nesse meio desse país, com esse retrocesso, um retrocesso atrás de outro, a gente retroagindo décadas, e tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo queimada, tanta gente sendo morta, tanta gente com fome, e a gente está aqui pensando uma atividade, fazendo coisas que podem contribuir e que, em vez de ajudar a esfacelar esse país, contribuam para que a gente consiga reerguer, né? E eu queria começar, assim, esses dias todos, Bom, eu não sou da área de projeto, vocês sabem, eu sou da área, eu lido basicamente com palavras, né? E as palavras que me vieram esses dias aqui foram pertencimento, significado, afeto, resistência, fortalecimento, conhecimento, encontros, verdade, beleza, diversidade e relevância. Essas foram algumas das palavras que vieram, e eu queria depois, no final, perguntar para vocês quais são as palavras que vieram para vocês esses dias. Bom, para quem não me conhece, eu sou jornalista, eu comecei na área do design
na verdade, nos anos 1970, como jornalista do jornal O Estado de São Paulo, em que eu cobria muito urbanismo e design urbano, mas em 1987 eu passei a dirigir essa revista, então eu entrei nessa área como jornalista. E eu tive um clique sobre qual seria o meu papel nessa área quando eu fui convidada para fazer parte de um júri no Design Center de Stuttgart, na Alemanha, em 1990. E, bom, era aquela coisa, né? Entre 9 jurados, só tinha 2 mulheres, eu era uma delas, e tinha só uma pessoa do Hemisfério Sul, que era eu. Imagina, né, a solidão e a responsabilidade que isso traz. E eu estava no meio de mega figuras que eram até bem intimidadoras pelo seu conhecimento, não fossem tão amorosas e afetuosas no relacionamento, mas tinha assim um gigante como aquele Castiglione, tinha o Ken Jequan, o Robert Blake, o curador de design do MoMA, enfim. E eu fiquei pensando, o que eu, uma mulher lá, caipira, eu sou caipira até hoje, eu sou de cultura caipira, sou mineira, com muito orgulho, de uma cidadezinha do sudoeste de Minas, né? O que eu posso trazer para isso, né? E foi ali que eu forjei a minha profissão de fé, que aí eu passei a falar dela em várias vezes, e ela passou a me nortear, é que o Hemisfério Sul não pode ser relegado à condição de importador de produtos, tecnologias e modos de vida do Hemisfério Norte, mas deve ser capaz de inventar seus próprios caminhos. Então, nessa perspectiva desde o Sul global, no qual eu me situo, no qual nós nos situamos, eu procurei desde o início exercer uma descolonização do olhar e do pensamento, né? E ver que, num lugar, nessa metade do mundo, que tem tanta pobreza, onde tem América Latina, onde tem África, qual o sentido do design nesse lugar, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar muito na questão do design para os outros 90%, o design com os outros 90%, e o design pelos outros 90%. Fiz várias exposições, vou passar aqui muito rapidamente, sem nem comentar, só como uma... a partir dos anos 1990, as exposições passaram a ser a minha principal área de atuação. Então, em vez além dos livros e dos artigos para revistas, mas organizar a minha visão de design e mostrar o design brasileiro através do espaço, contando com grandes arquitetos expositivos para isso. Eu fiz uma seleção aqui, eu já fiz mais de 60 exposições. E eu selecionei aqui as que são relacionadas ao feito à mão, que é o nosso tema de hoje, né? E eu sou curadora da Loja do MASP desde 2016, onde eu procuro colocar essa visão não hierarquizada da cultura, que é uma visão que me caracteriza como jornalista, como escritora e como curadora. Bom, esses dias a Simone Quintas mencionou as dificuldades de levantar essa iniciativa numa cidade distante, né? Tiradentes não é... Ela disse que quando ela começou a fazer, as pessoas falaram assim, quando ela falou para as pessoas que ia fazer, mas olha, ninguém vai para lá, tem aeroporto? Não, não vai dar certo, nem começa, porque não vai dar certo. Ainda mais trabalhando nisso na área de artesanato, né? E se a gente, que é uma palavra muito desgastada, é uma palavra muito mal vista por muita gente, e se a gente pega o próprio dicionário,
várias definições de artesanato nos dicionários em português, é assim: disse de coisa rústica, mal acabada, né? Há todo um preconceito dizendo que essa é uma coisa de segunda categoria. E nessa visão hierarquizada de cultura, a gente tem lá no alto a fine art, as fine arts, que são a pintura, a escultura. Depois você tem os múltiplos, as gravuras, as coisas que podem ser reproduzidas em tiragens maiores ou menores. Aí você tem lá depois o design, e aí você tem lá no fim da escada, lá embaixinho, no topo, na base lá da pirâmide, o artesanato. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas isso que você está fazendo não passa de artesanato. Então, é realmente um xingamento, né? Por que será que a gente vive isso, né? Por que essa definição? Porque o dicionário não inventa nada. O dicionário ele pega a definição social, que vai mudando, aliás, no decorrer do tempo. E os dicionários de língua inglesa são muito diferentes. Por exemplo, o Richard Sennett escreveu um livro chamado The Craftsman, e foi lançado com um pensador, filósofo inglês, foi lançado com esse nome. Por exemplo, a tradução em italiano foi l'artigiano, e a tradução em português falou o artífice, porque se fosse um livro com o título O Artesão, já teria um interesse bem menor, né? Eu acho que isso vem... Vamos, então, olhar um pouquinho, né, passado. Eu acho que a gente tem essa marca muito presente na sociedade brasileira, desse país que teve escravidão por tanto tempo, né, por um período tão prolongado. E, nesse contexto, quem pode, o senhor, manda fazer, não faz, manda fazer. E, inclusive, tem isso, né? Eu não vou sujar as mãos para fazer isso, porque se você vai fazer uma cerâmica, né, Nícia? Você tem que sujar as mãos. Você vai fazer uma... E, não, eu vou pensar. Eu sou mais importante, eu vou pensar, né? E até está passando uma novela nos tempos do Imperador, e tem o Tunico, que é um protótipo do político. Ele chega, ele meio, enfim, tem um relacionamento super tóxico com a mulher dele, e ela fala: eu fiz a comida. Ele fala: mas como? Por que você fez? Para que eu tenho escravo? Para fazer comida, eu compro escravo. Você não pode fazer nada. Então, acho que essa visão, achei bem interessante o diálogo, que era bem revelador disso, né? A gente é uma cultura que, então, despreza quem põe a mão na massa e despreza... e, assim, se a gente pode, vamos terceirizar. Né? Até hoje, a classe média é assim: vamos terceirizar os cuidados da nossa casa, vamos terceirizar a criação dos nossos filhos, vamos ter uma boa babá, e aí está tudo bem, vamos terceirizar o cuidado dos nossos velhos, etc. A pandemia sacudiu um pouco isso. Mas nem todas as culturas são assim. Na cultura anglo-saxã, o fazer é diferente, tem uma outra conotação. Inclusive, o verbo auxiliar de todas as coisas, how do you do? Sempre tem o do, que é o fazer, né? E eu acho que isso aí, então, é uma sociedade já bem diferente da nossa, que não tem o to do, que não tem o to make. E isso até dá para a gente relacionar essa questão dessa visão anglo-saxã com esse movimento que hoje a gente vê nos países do hemisfério norte, esse movimento super forte, que é o movimento dos makers, ou seja, dos fazedores, e que nos Estados Unidos tem uma sigla para isso, que é do it yourself. Então, a gente teve essa coisa desse complexo de inferioridade de povo colonizado e o olhar sempre para fora, atrás de referências externas. Um escritor definiu isso como um torcicolo intelectual.
que a gente está sempre olhando para fora em busca de referências. E essas referências estão onde? Nos centros de poder, no circuito Helena Rubinstein. Nova York, Londres, Paris. E no caso do design de produto, a gente acresce Milão, né? Especificamente na área do design, a gente tem toda a institucionalização do design no Brasil começa com cursos de desenho industrial. Então, isso está no título dos cursos. Então, é uma coisa, numa sociedade, num país com a indústria incipiente, a gente formou muitos designers, muitos desenhadores industriais. A própria ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, criada a primeira faculdade do Brasil nessa área, ela trouxe da Alemanha, da Escola de Ulm da Alemanha, alguns professores e trouxe todo o programa. Imagina a Alemanha, aquela sociedade altamente industrializada, e aquela sociedade que, se a gente vê historicamente, né, a Alemanha é predominantemente protestante, não tem por exemplo, não tem imagens nos templos, e a gente, totalmente barroco, né? Então, a gente engoliu essa ideia de que fazer design é exercer uma linguagem internacional, de que a forma segue a função, e tão somente a função, e que, portanto, a boa forma, ela independe tanto do tempo quanto do lugar, que era o que a Escola de Ulm falava. Então, houve esse grande divórcio entre design e artesanato. Um desinteresse, um desconhecimento total em relação à herança cultural. Para que a gente vai, nós designers, nós professores de design, para que a gente vai se interessar para isso, se isso não é relevante? Teve algumas poucas vozes contra a corrente. O primeiro, citando aqui os três, o Aloysio Magalhães. O Aloysio Magalhães foi um grande designer pernambucano, e ele falava muito do achatamento do mundo, que o mundo estava ficando cada vez mais achatado, e que o Brasil, que a cultura brasileira, poderia trazer condições de originalidade para esse mundo, ele poderia contribuir para isso. Mas que só seria possível fazer isso se a gente tivesse conhecimento da nossa própria cultura. Quando o Severo Gomes era ministro da Indústria e Comércio, o Severo Gomes falou para ele: por que o desenho industrial brasileiro não tem muito a ver, a gente não vê uma característica, feições e tudo? Ele falou: porque a gente desconhece a nossa cultura. Então, ele criou, no âmbito do MEC, Ministério de Educação, naquele momento, o Centro Nacional de Referência Cultural, que fazia inventários da cultura brasileira incríveis, tipo toda a cultura relacionada à produção, industrialização e processamento do caju, o reaproveitamento de pneus descartados no Nordeste, a cerâmica de Tracunhaém, a tecelagem popular no Triângulo Mineiro. Numa época pré-computador, eles pegaram todos os repassos da tecelagem popular e eles catalogaram, fizeram desenhos. Isso é um documento absolutamente precioso. Ainda hoje, trouxe esse exemplo, porque a gente está em Minas e a gente está num lugar que a tecelagem é bem forte. Outro nome contra a corrente, Lina Bard, né, que via a cultura popular como uma força vital a impulsionar o futuro, não como uma coisa do passado. E hoje a Lina tem um reconhecimento internacional fantástico, e ela falava dessas coisas já há muito tempo e fazia exposições realmente fabulosas sobre o que ela chamava da civilização do Nordeste. A Lina criticava muito a expressão folclore, que é folklore, né? Lore, conhecimento do povo, e ela falava que isso era uma coisa de senhoras desocupadas. Ela via como essa força
que deveria estar em permanente mutação. E a outra voz contra a corrente, a nossa querida Janete Costa. Ontem a gente teve uma conversa muito gostosa com a participação do Mário Santos e da Roberta Borsoi, filhos da Janete e do Marcelo Rosenbaum, com o lançamento do livro, né? Eu fiquei bastante impressionada, assim, que pouca gente conhecia a Janete. E a Janete, bom, esse livro é mandatório como um primeiro livro para conhecer essa pessoa que cantou todas essas coisas antes da gente, já desde os anos 1950, que ela pesquisa a arte popular, que ela pesquisa o artesanato, que ela promove, que ela dá visibilidade. Não vou repetir tudo que a gente falou ontem, e aqui algumas reportagens que eu fiz com a Janete, mostrando o trabalho dela, essa para uma revista italiana, essa aqui para a revista Mag, eu fiz isso a convite do Marcelo Rosenbaum. Essa visionária, né? E o trabalho da Janete, e a Janete, ela fez dentro da FENEARTE, que é a Feira Nacional de Artesanato, que ocorre todo ano em Olinda, que é uma visita obrigatória para quem gosta desse assunto. Desde 2000, ela passou a fazer um espaço em que ela mostra essa colaboração, que ela mostra a arte popular. Ela selecionava coisas que estavam dentro da feira e compunha um ambiente. E esse espaço, desde o falecimento da Janete, ele foi continuado pela Roberta Borsoi e pela Beth Paz. E, para mim, é sempre um deleite ir lá e ver o que foi feito e toda a curadoria que elas fazem, trazendo um novo olhar para isso. Bom, a gente falou desse divórcio entre design versus artesanato, né? Mas, nos anos, vimos esse olhar retroativo aí, histórico, mas desde os anos 90, a gente vê uma aproximação muito maior, né? Uma troca em busca de uma colaboração. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Um entra com uma coisa, outro entra com outra, e a gente troca isso aqui. E o marco temporal de uma metodologia para essa colaboração, um marco de construção de um corpus de conhecimento para tratar de como deveria ser essa colaboração, ocorreu em 1993, aqui perto, no Festival de Inverno de Ouro Preto. E foi uma intervenção nos objetos de pedra-sabão, uma oficina com os artesãos de pedra-sabão, em que se partiu do diagnóstico de que nas feiras da cidade a gente só se via gnomo, pirâmide e coisas do gênero nos artefatos de pedra-sabão. E aí a Heloísa Croco, a gaúcha Heloísa Croco, levou a um reconhecimento da cidade, essa coisa de você abrir os olhos das pessoas e o seu próprio sobre o que é característico daquele lugar, para que isso guie as ações. E aí viram essa riqueza incrível desse patrimônio da humanidade e as volutas do Aleijadinho distribuídas pela cidade. Isso sim seria uma coisa a ser ressaltado e não tinha nada a ver aqueles gnomos, e aí é que se deveria buscar. Aí eles lançaram uma série de produtos, e esse é um deles. Eu fiquei bem feliz, porque eu estou numa pousada aqui, Ouro de Minas, e no banheiro a saboneteira é essa. Eu falei, que legal que permaneceu isso, né? E também nesse momento que se pensou que quando há essa revitalização do artesanato, através desse diálogo com designers, é preciso dar para o artesanato condições dele ser, de percepção do valor dele ser visto como uma mercadoria, como os objetos industriais são. Então, você ter catálogo de produtos, você ter embalagem, você ter, então, uma percepção do valor cultural desse trabalho. Bom,
a Heloísa foi a coordenadora, mas, por exemplo, o design gráfico foi feito pelo Marcelo Drummond, Porfírio Valadares e outros designers mineiros muito bons que integraram essa equipe. Bom, ontem a Regina até comentou, conta também coisas suas, né? Então, Regina, eu fui a Ouro Preto nessa data, em 93. Eu fazia freelas para revistas, escrevia, e eu fui para a revista VIP Exame, e fui ver esse trabalho. E desde então, quer dizer, o que é minha vida? Minha vida é meio uma caixeira viajante, que vai estrada fora aí, come poeira num monte de estradinha perdida, e vou atrás dessas coisas, desses projetos, e também atrás das próprias comunidades dos artesãos, né? E eu faço isso muito aqui, no Brasil, mas também já fiz excelentes viagens, expedições de reconhecimento, de conhecimento, ajudada por pessoas locais. Já fiz isso no Chile, lá com os índios mapuches, já fiz bastante na Argentina, tive a oportunidade de fazer uma bela viagem com o World Craft Council, que é um órgão da Unesco, pela Índia, contatando artesãos. Fui para Moçambique, numa expedição com o Renato Imbroise, e faço um trabalho em Cabo Verde contínuo. Então, sempre estou lá em Cabo Verde, também andando lá, não é comer poeira, porque lá são ilhas, então é mais outro tipo de transporte, né? Eu reuni essas observações sobre essa colaboração, esse movimento que eu vi, e quais são as coisas boas que ele tem dessa aproximação, e quais são os problemas também que existem nessa aproximação. Eu reuni nesse livro, Design mais Artesanato, o Caminho Brasileiro, e tive a felicidade de poder ter uma versão desse livro em inglês, que é o Design mais Craft. E isso me provocou, assim, foi muito interessante, e ver o interesse provocado por essa verdadeira revolução silenciosa que a gente está vivendo no Brasil, na América Latina e na África. E, então, isso me levou para falar em vários lugares. Um dos lugares que eu falei foi o Museu de Design de Copenhague, o Danish Design Museum. O Dinamarca é o país que tem... É um país bem pequeno, e é o país que tem o maior número de peças no acervo de design do MoMA. Ou seja, é aquele país onde estão os mestres do mobiliário. E, de repente, eu estava lá, no meio do museu, com aquelas coleções incríveis, falando no auditório sobre essa colaboração entre designers e artesãos no Brasil. Ou seja, isso assim para mostrar... bom, então falei no Victoria and Albert Museum, falei no Royal College of Art, falei no Catar, falei na Austrália, no México, porque a gente, quando tem oportunidade de falar alguma coisa em inglês, é bem importante. Em geral, a nossa literatura é em português, né? Então, quando a gente tem isso, dá para a gente chegar lá fora, né? Por que será que tem esse interesse? Por que houve esse interesse, né? Eu acho que há as dimensões, eu acho que esse interesse existe porque a gente tem dimensões sociais, culturais e econômicas e ambientais nesse movimento de renascimento do artesanato. O artesanato, em geral, ele tem práticas totalmente vinculadas às questões ambientais, sejam no uso das matérias-primas locais, seja no uso de restos industriais. Ele traz uma renda para a população. Os artesãos têm um posicionamento na sociedade, eles se apropriam de si próprios, e a gente tem as dimensões culturais de diversidade cultural, de identidade, quando a gente fala desse movimento, né? Então, o lugar do feito à mão na sociedade contemporânea é um lugar em expansão, né? Por quê? Eu acho que tem, além dessas coisas que eu falei,
eu acho que é a capacidade dos objetos de, para além de atender a sua função, aportar ao usuário valores como calor humano, singularidade e pertencimento. Quem cantou essa bola antes de qualquer pessoa foi o Otávio Paz, escritor mexicano, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que em 1973 escreveu textos muito lindos sobre isso e falou sobre como que os efeitos da evolução tecnológica estavam trazendo esse interesse pelo feito à mão, né? Acho que a gente está vivendo um mundo bastante virtual. Nesse mundo virtual, os objetos artesanais eles oferecem uma experiência real, né? E eles têm essa boniteza torta, que eu acho essa expressão linda, cunhada pela poeta Cecília Meirelles. Ele tem essa boniteza torta. Quando ela falou isso, ela falou dos bordos irregulares dos potes de barro, em contraposição à uniformidade dos objetos industriais. E, por isso, eles têm essa capacidade de tocar o nosso coração, tocar a nossa alma. Não é à toa, ele é um objeto feito com a mão, o toque, e ele toca o nosso coração. Muita gente está falando isso, né? Esse é um livro importante que a Fundação Prince Claus lançou, The Future is Handmade. E eu faço parte do comitê científico dessa conferência bienal, que é Making Futures. Os encontros da conferência são fantásticos, em geral, numa casa na Cornualha, lá na Inglaterra. E qual é, né? Olha que interessante o nome dessa conferência. Making, de fazer, futuros. Então, é coisa ligada, não é o artesanato visto como algo rústico do passado, nostálgico, não, né? E o objetivo da conferência é investigar o artesanato, o movimento maker e a arte como potenciais agentes de mudança na sociedade do século XXI. E essa conferência fala da estética emergente de produção e consumo com base em movimentos de pequenos artesãos. Isso é bem importante, né? Aí, o London Design Museum, né, o Londres, como um dos vértices aí do circuito Helena Rubinstein, e dentro de Londres, o London Design Museum, em 2018, vendo a exposição dos premiados do ano, uma parte chamava "O local é o novo global". E o curador falava: um dos efeitos da globalização é que nos tornou mais sensíveis às noções de lugar. Ao fazê-lo, gerou novas formas de expressar o local. A troca de pessoas, ideias e métodos trouxe uma nova perspectiva ao artesanato tradicional, ao mesmo tempo em que estimula o reexame da questão da identidade. Embora a globalização continue a ameaçar a produção local, também apoiou os antigos artesãos e criou novos, fortalecendo nossos laços com nossas próprias comunidades. Foi o curador, mas nada que o Aloísio, que a Lina e a Janete já não tivessem cantado essa bola bem antes. Bom, eu como essa caixeira viajante, levando coisas daqui para outros lugares, trazendo coisas de lá, né, nessas conexões de dar visibilidade e projeção para essas coisas, através de palestras, cursos, livros. Também fiz uma série de documentários chamado Designers do Brasil, que passou umas trocentas vezes no Curta e no Arte 1, e agora a gente está fazendo a segunda temporada. Então, tem os livros, e esse é o livro mais recente, que eu fiz um dos capítulos. Então, só para a gente ver, né, um exemplo, né, dessa coisa do lugar do feito à mão na contemporaneidade. Então, esse livro é um livro Povos do Mar, Identidade, Cultura e Tradição no Litoral Brasileiro. E eu fiz a parte da cultura material, fiz esse capítulo, né? Então, falei bastante dos barcos artesanais. O Brasil é o país com maior diversidade de embarcações artesanais no mundo. Quem diz isso é o Dalmo Vieira, que é um cara que foi um dos idealizadores do Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul,
e coordenou muito tempo o Departamento de Patrimônio Material do IPHAN. E aí, para mostrar essa diversidade, num capítulo de livro, que daria para ser vários livros sobre o tema, o que eu fiz? Eu peguei do Oiapoque, então aqui, olha que coisa linda, a produção dos Palicuri e dos Galibi, entre outros povos do Oiapoque, no Amapá. Essa coisa eu gosto muito, exponho muito, gosto muito da cultura indígena e gosto muito quando a gente tem acesso à cultura indígena sem intermediários, sem mediações, porque muitas vezes a gente precisa da mediação dos grandes nomes para reconhecer alguma coisa. E, felizmente, agora a gente está vendo, por exemplo, na Bienal atual, a gente tem uma participação grande de artistas indígenas, né? E, para mim, isso aqui é nada menos do que o máximo, né? E aí a gente vê também na produção indígena sempre essa coisa que há uma relação muito grande entre a Berta Ribeiro, que foi uma grande estudiosa, uma antropóloga, que ela falava que a arte e a vida elas se misturam nas sociedades indígenas. Então você tem bancos rituais, como você tem objetos ligados à cosmogonia, visão espiritual de mundo, e eles totalmente unidos. Então aqui a gente está no Oiapoque e aqui a gente está no Chuí, com as redes de pesca reaproveitadas das redeiras do Rio Grande do Sul, que passaram a trabalhar com descarte de redes de camarão pelos próprios maridos delas e fazer esse trabalho incrível. E, bom, país afora, eu coloquei alguns exemplos no livro, mas só pensando aqui e ali, né, para a gente ver, imaginar esse recorte desse litoral. Aí a gente tem lugares em que a tradição fala mais alto, como a gente viu no Oiapoque. Já no Rio Grande do Sul, lá é totalmente inovação. Aqui em Paraty, os barcos, os artesãos lá do Saco do Mamanguá, totalmente tradição. As miniaturas que eles fazem até de 2 centímetros, com todos os detalhes dos barquinhos. E aqui uma inovação. As sereias da Penha, com o uso de escamas de peixe, nesse trabalho que foi coordenado pelo Ronaldo Fraga. E passando pelo caminho, né, por exemplo, o coletivo Borda Azul, de bordadeiras, que retratam o seu entorno no seu bordado, né? Eu acho que isso é muito o que acontece hoje. O artesanato como uma forma de se apoderar da própria identidade, e empoderar-se com isso, né? Bom, o que está no meu radar hoje, nessa questão eu acho que é o seguinte, são experiências que contemplem, né, todas as dimensões do desenvolvimento sustentável, ambiental, social, econômico e cultural. Pensar que o design vai além de projetar o objeto, né? A gente está falando de ciclos produtivos que envolvem muitas questões. E um exemplo, para mim, maravilhoso de design que é o design que eu aposto, que é o design que eu gosto, é esse exemplo do Cobogó Mundaú. Foi um projeto desenvolvido em 2020, em Alagoas, por uma equipe que teve o Marcelo Rosenbaum, o Rodrigo Ambrósio e o Itamácio Alexandre, e que faz o seu trabalho a partir do resíduo das cascas de sururu. Sururu, que é um molusco, é alimento, é um patrimônio imaterial de Alagoas, é considerado, né? E nessa comunidade do Vergel, em Maceió, eram 300 toneladas de cascas de sururu descartadas por mês. Gente, isso é muito. E aí, como trabalhar isso, né? Aqui o processo de trituração da concha ao pó, e na composição final a gente tem 70% de conchas trituradas e 30% de cimento. E o trabalho vai para uma forma, tem a finalização manual,
E o que eu acho bem importante, o protagonismo que tem que se dar nesses projetos à pessoa da comunidade. Quem entende disso, quem entende, é o Itamácio Alexandre, né? Então, o nome dele está creditado. Esse prêmio, eu fui do júri do Prêmio Casa Volga esse ano, e ele ganhou na categoria Revestimentos. Cada vez mais, bom, eu circulo bastante, eu fui do conselho diretor da Bienal de Design de Londres durante 2 edições, e então a gente vê cada vez mais esse pensamento que eu estou falando, que não é só projetar o objeto, é pensar o ciclo todo, né? Então, na Mongólia, a gente tem o Caxemir, e então essa ONG, que tem sede na Inglaterra, partiu do diagnóstico da desertificação de 90% das pastagens na Mongólia, a migração dos pastores para as cidades, e aí passou a desenvolver uma ação envolvendo a cadeia produtiva até chegar ao design. Então, o design é uma das coisas, né, da cadeia dessa, né? Inclui cooperativas de pastores, fabricantes, ONGs, governos, designers, marcas globais, varejistas e clientes, com o objetivo de reunir todas as partes interessadas para apoiar uma cadeia de fornecimento sustentável e competitiva. Regina, já acabou meu tempo? Como está? Então, vou, como eu tinha previsto, que estou achando que está bom, se estiver cansando. Outro exemplo, então tá bom. Outro exemplo bem bacana, Serra da Estrela, em Portugal. A Serra da Estrela, eu tive oportunidade de fazer uma exposição no Museu de Design e Moda de Lisboa, então conheci um pouco de Portugal. A Serra da Estrela é povoada por pastores desde 1188 e com o Marquês de Pombal, que foi um cara bastante visionário, controverso, porém bastante visionário, a Serra da Estrela desenvolveu os lanifícios desde 1763. E hoje lá um grupo muito atuante, muito legal, que pensa no ciclo todo, os pastores, as ovelhas, e aí pensa no como tratar, como ter o queijo, o famoso queijo da Serra da Estrela, o que fazer com a carne e o que fazer com a lã. E foi muito legal, eu tive a oportunidade de participar dessa festa incrível, que é a festa da Transhumância. Transhumância é quando tem a migração das ovelhas de um lugar para o outro, e essa é uma festa dos pastores, e eu tive a oportunidade de participar desse piquenique com alguns pastores, e testemunhar uma experiência como essa incrível, que é a Burel Factory. Então, junta designers muito competentes de Portugal para projetar objetos com a lã de ovelha. E essa Burel Factory a gente vê em várias feiras internacionais, em vários hotéis, hotéis mais refinados, mundo afora. É um trabalho simplesmente maravilhoso que eles fazem lá. Perto lá da Serra da Estrela, tem as aldeias do Xisto, que é uma parte de Portugal até que está perdendo muito a população, que a população está envelhecendo e jovens estão migrando. E eles estão fazendo um projeto grande para ressignificar o território através do artesanato. E eu participei desse debate, que foi em 2019, no Museu de Arte Popular de Lisboa. Detalhe, uma das pessoas que estava visitando a exposição no intervalo do seminário e que aí entrou para falar de improviso no seminário foi simplesmente o presidente da República. E fez um discurso incrível sobre a cultura, o artesanato, o design, nada parecido, né? Aqui, né, um outro exemplo disso que eu estou falando do ciclo todo. O milho é uma cultura incrível para a humanidade. Uma vez eu fui no México e vi uma frase que me marcou muito, que era assim: sem maíz não há país. A importância
do maíz, do milho na cultura mexicana, né? Tem 60 tipos de milho no México. E hoje a gente está com essa ameaça muito forte com o milho geneticamente modificado, exportado pelos Estados Unidos para o mundo todo. Então, aqui tem um projeto muito legal desse designer, o Fernando Laposse, que trabalha a palha do milho. Olha a variedade cromática, linda, sem nenhum tingimento, né? E ele tem uns vídeos, ele tem vídeos sobre esse trabalho, e é um trabalho que ele faz com uma comunidade indígena. Lá em São Paulo, a gente tem os guaranis da terra Tenondé-Porã, que é em Parelheiros, em São Paulo, eles estão cultivando 7 tipos de milho hoje. Tem uma liderança indígena, uma jovem indígena muito batalhadora, que está fazendo um trabalho incrível e com essa diversidade do milho. Ela também está fazendo com a batata doce. Eu, na exposição Entremeadas, eu coloquei isso aqui, que é do Vale do Ribeira, que é uma região bastante pobre do estado de São Paulo, e uma tecnologia que só tem em Olímpia, né, uma técnica artesanal, é esse painel com trançado estrela, que é quase um origami, é bem complicado de fazer. E isso, durante anos, se fez isso em Olímpia. Só que agora, a colheita do milho em Olímpia é totalmente mecanizada. Então, na hora que colhe, tritura a palha. Então, elas não têm mais matéria-prima para trabalhar. Então, tudo isso eu estou falando assim, porque esse pensamento político do que a gente quer. A gente quer agronegócio em tudo. Em que a gente quer? Em que o agronegócio é bom? Em que a gente quer a colheita mecanizada? Em que a gente não quer, né? Aqui foi a parte da exposição em que a gente mostrou esse trabalho. A Ana Vaz, que está aqui participando participa aqui do grupo da Semana Criativa, ela faz esse trabalho lindo no Vale de Jequitinhonha, entre outros, e ela me falou que está agora começando a trabalhar com o milho, por isso que eu trouxe esses exemplos aí do México e esses exemplos que eu tinha mostrado em Entremeadas, né? Além da colaboração dos artesãos, tem os designers que não trabalham com artesãos, mas que vão fundo em pensar o processo como um todo. Então, aqui a gente tem, essa é uma matéria que eu fiz para a revista Bambu, em que eu falei de 2 designers que eu admiro bastante, como a Inês Schertel, que é lá do interior do Rio Grande do Sul, que faz criação de ovelha e faz feltragem, né? Essa coisa de objetos com significado, trabalhando essa questão da memória afetiva. E o Domingos Tótora, mineiro, com um amplo reconhecimento internacional, de Maria da Fé. Também já tive a oportunidade de falar no Festival de Inverno de Maria da Fé. E ele faz um trabalho com a reciclagem de papelão, muitas vezes misturando o papelão com pigmento de terra, né? Uma coisa do meu radar é que a gente não devia pensar só em fazer novos objetos, nessa obsessão pela novidade, pela tendência, mas também manter, recuperar e consertar o que se tem. A Paula Antonelli, que, ao meu ver, é a principal curadora de design do mundo hoje, e se vocês não seguem ela, sigam. Ela é uma pessoa fantástica, tenho a sorte de ser... de termos um relacionamento pessoal. Na última exposição da Triennale de Milão, ela fez uma coisa que ela pensou muito sobre essa coisa do planeta, que o planeta, que futuro ou não futuro o planeta vai ter. E aí um dos objetos, entre aspas, que ela mostrou, não foi um objeto, foi Fixperts, que é uma iniciativa de reparar, consertar as coisas, né? E aí eu acho que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma longa tradição disso, a gente tem, e que muita gente, a gente conhece isso como a estética da gambiarra,
E eu poderia falar sobre isso por horas, que é um assunto que eu amo e que está na base de uma exposição que deve chegar ao São Paulo ainda no ano que vem, que é uma exposição que eu fui co-curadora, que é uma exposição concebida na Alemanha, mas que já passou por vários países da Ásia e agora vai chegar à América Latina, que tem essa coisa do upcycling como ideia central, né? Bom, gente, uma coisa assim, design para quê, né? Será? Mas para quê, né? Eu acho que a gente pode, qualquer profissão, pensar isso, né? Medicina para quê? Né? Você pode, quando você se forma médico, você pode ser um médico que faz cirurgias não necessárias porque o hospital vai te remunerar melhor para isso, ou você pode batalhar por programas de saneamento e programas de medicina preventiva. Eu acho que o design, advogado, você pode ser advogado da Vale, que está gastando mais com advogado do que gastou com indenizações para a população atingida pelas tragédias anunciadas das barreiras, das quedas, dos rompimentos das barragens. Você pode ser um tipo de advogado ou você pode ser outro tipo, né? E eu acho que o design também a gente tem que se perguntar, né? Qual o propósito da gente, né? Os vários problemas que a gente está vivendo hoje, né? Do aumento do abismo social, concentração da renda cada vez maior e a polarização absurda também que a gente está vivendo. Tanta coisa, né, para a gente fazer, onde colocar a energia? O que eu quero ser quando eu crescer, né? Ontem a gente falou que a Janete, depois dos 70 anos, ela falava assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar só com artesanato e arte popular. Então, em qualquer idade, a gente pode se fazer essa pergunta, né? E eu me faço muito, onde que eu quero colocar a minha energia, agora que eu tenho 70, que a Janete tinha quando falou isso, né? Eu acho assim, mesmo que a gente não tenha percepção consciente disso, tudo que a gente faz tem uma conotação, uma dimensão política. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política como a polis, como a coisa da cidadania e de que mundo... Cada ação da gente, ela tem uma repercussão. Que mundo que a gente quer construir com as ações que a gente tem, que a gente vai fazer? Onde que a gente vai focar, né? Acho que tem um monte de problema, né? Racismo estrutural. Como que a gente pode lidar com racismo estrutural? Você pode... Tudo bem, você não é racista, mas você é antirracista? Você tomou iniciativas deliberadas para combater o racismo estrutural na sua vida? Na sua casa, negros entraram só como empregados ou entraram como convidados, que você vai servir, que você vai... Como que é isso na sua vida? Na sua profissão, você levou pessoas? Como que você pode... Então, toda essa questão tem muito a ver com design, a gente pode... Eu tenho até uma palestra que chama Design para quê? Que eu vou falando de cada um desses temas, do racismo, e mostrando coisas de design gráfico relacionadas ao combate ao racismo estrutural, iniciativas ligadas ao envelhecimento digno das pessoas, iniciativas do design em relação à questão de gênero, que hoje está sendo tão repensada, né? Criação de espaços de convivência onde os diferentes possam se encontrar, se conhecer, conversar. Design e arquitetura para o bem comum, etc, etc, etc. Então, um chamamento aqui de para quê, né? Para quê? Querendo ou não, o que a gente faz tem uma consequência. Para que lado vai ser, né? Voltando ao começo, a construção... Eu acho que a gente está vivendo essa coisa da construção de um novo lugar para o feito à mão na sociedade contemporânea, sem o ranço do preconceito
e sem essa condição de inferioridade. Acho que a gente está vivendo também convivência entre os modos de produção, artesanal, industrial e digital. Às vezes, no mesmo objeto, a gente vê essas 3 formas de produção unidas. O meu livro chama Design mais Artesanato, O Caminho Brasileiro. Aí um designer, o Guto Índio da Costa, que é um designer industrial, que eu respeito bastante, ele falou, Adélia, não é... Que isso? Não é o caminho. Eu falei, o livro mostra o caminho que o Brasil tomou nessa colaboração, mas eu queria deixar claro, se é que alguém, como ele entendeu o título dessa forma, eu vejo a união do design e do artesanato como um caminho, não como um caminho exclusivo. O que eu não gosto é que a gente seja mandado que agora, olha, se você quer ser designer, tem que ser industrial, ou tem que ser artesanal. Os caminhos não se excluem, os caminhos se complementam. Então, não é uma coisa... Para mim, pessoalmente, eu gosto, tem coisa que eu vou comprar, coisa industrial. Agora, para mim, como consumidor, eu gosto muito de me cercar de objetos que trazem consigo essa memória de quem fez. Para mim, isso me dá muito conforto, afeto. Bom, eu acho que nessa colaboração de designers e artesãos, a gente tem o desafio do respeito entre as partes. Eu fiquei mega feliz aqui de ver, na Semana Criativa de Tiradentes, os artesãos com nome e sobrenome, porque em várias exposições, se tem nome, é assim, Dona Dedé. Né? Aqui não, é fulano, nome e sobrenome, né? Bios e fotos, lá na exposição as fotos. E a questão da autoria, que a gente tem que pensar nisso, né? E eu acho que não há razão para dicotomia entre aquele que traz o cérebro, o pensamento, a visão, e aquele que traz a destreza, a habilidade. Essa é uma dicotomia cruel e falsa, que só perpetua uma relação de desigualdade. Então, é um convite aqui para que nas nossas ações a gente junte cabeça, mãos e coração. E que a gente, como eu, que trabalha muito com a cabeça, possa usufruir do trabalhar com as mãos, do fazer, né? Bom, quase 30 anos depois da oficina em Ouro Preto, hoje se assiste ao florescimento dessa colaboração, e eu acho que Tiradentes é prova e alimento disso. Acho que isso é uma dimensão bem importante. Costumo muito ouvir essa assim, gente, vamos levar a cultura para o interior, vamos levar a cultura para a periferia, legal, né? Bonzinhos, vamos levar a cultura para o interior. Não, pelo amor de Deus, o interior tem cultura. Eu que sou do interior, vai na periferia para você ver se a periferia não tem cultura. Tem muita cultura. O que falta é equipamento cultural. O que falta, então, são teatros, são bibliotecas, são lugares de exposição. O que falta é disponibilidade para dar visibilidade para a cultura do interior e para a cultura da periferia, e oportunidade de trocas, né? Tem uma conferência muito boa, que é em Amsterdã, que chama What Design Can Do. Olha que legal o título, né, da conferência. O que o design pode fazer? Aí, para isso, para aquilo, What Design Can Do for this or for that. E eu fui convidada a falar na primeira What Design Can Do, e o meu tema é What Design Can Do pelo acesso a culturas. Tipo isso, era um pouco isso. O que o design pode fazer para dar acesso a esse pessoal, coitadinho, do interior e da periferia e desses outros países? O que o pessoal pode fazer, o que a gente pode fazer para dar acesso a culturas deles, né? E aí eu falei e escrevi depois, na publicação do evento, eu falei o seguinte, que quando se fala de acesso a culturas, usualmente a expressão é vista como a defesa do acesso da população pobre à cultura. Essa visão parte de um princípio dual.
há uma parte da população desprovida de cultura, eles. E a outra parte é dos possuidores de cultura, nós. Deveríamos, assim, levar a cultura massa ignária e introduzi-la no mundo civilizado. Eu gostaria de inverter, isso foi o que eu falei lá, de inverter a equação e falar aqui do direito que os habitantes do mundo têm de ver as suas culturas reconhecidas como tal. Ou, visto de outro ângulo, gostaria de falar de nosso direito de acesso às culturas do mundo, em sua rica polifonia e diversidade. E por quê? Porque essa coisa de chegar e de ir para a população desprovida de cultura foi a colonização. Foi, por exemplo, com os índios. Vamos destruir os índios, vamos... Nada dessas crenças deles, pagãs, vamos levar a crença correta, o cristianismo. Então, o princípio da colonização é esse, e às vezes a gente vai repetindo isso, né? Bom, tem um cara que eu amo muito, um geógrafo, Milton Santos, e eu acho que essa frase dele tem a ver aqui com a gente estar aqui hoje em Tiradentes, que é essa frase: o centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Então, com essa, eu encerro a minha fala, querendo agora ouvir vocês e conversar. Obrigada. Sempre bom te ouvir, Adélia. A gente sempre aprende muito. E antes de eu começar o bate-papo, depois eu passo a palavra para vocês, quem quiser perguntar, eu cometi uma falha no início da apresentação, que eu esqueci de mencionar essas meninas que fazem a interpretação de Libras, a Aurita Álvares e a Valéria Amorim. Então, eu peço desculpas. Mas não podia deixar de citá-las. E, Adélia, quando você ficou apresentando, eu fiquei pensando como é interessante esse protagonismo feminino quando a gente fala de artesanato. Você falou da Lina Bobardi, você falou da Janete Costa, a gente tem a Ruth Cardoso, que é alguém que você também teve uma proximidade grande, que fundou a Arte Sol. A gente tem a Renata Melão, do Museu A Casa. Por quê? Será que essas mulheres, né, pedindo licença aí para os homens, Marcelo Rosenbaum, Renato Embroiz, Maurício Arruda e todo mundo que também promove o artesanato, mas por que será que essas mulheres, né, tiveram essa força, essa visão? O artesanato é feminino? Bom, até uma lembrança, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem o podcast Casa Frente e Verso, que a Regina faz com a Simone Quintas, e que tem episódios e uma das temporadas foi sobre mulheres. Exato. E aí eu tive a alegria de falar no episódio sobre a Janete Costa, e aí você falou com o Marcelo Ferraz sobre a Lina Bardi e outras, né? Falamos mas essa daí foi, a gente falou sobre os grandes mestres, Sérgio Rodrigues, Janete Costa, Lina Bobardi, a gente falou sobre Jorge Zalzupin. Obrigada, nossa, que honra. Gente, Casa Frente e Verso, fazer aqui a propaganda, Simone Quintas e eu, fazendo entrevista com gente muito especial, inclusive a Adélia. Então, Regina, no Brasil, a gente... artesanato é uma coisa que a gente não tem dados, né? Faltam muitos dados. A gente não tem mensuração do censo, de quanto que isso movimenta. Aí vem assim, vai fechar a fábrica da Ford. Ai, que tristeza. Nossa, triste mesmo. Mas
porque a gente sabe que a Ford emprega na fábrica 800 funcionários, digamos. Agora, vamos pegar o número de artesãos que tem aqui na região de Tiradentes. É um número muito grande, mas é disperso, então não tem força. Não tem força de visibilidade para gerar políticas públicas de apoio, para gerar choro quando se vê uma decadência de um negócio. Agora, dos poucos dados que se tem, estima-se que 85% das pessoas dedicadas ao artesanato no Brasil são mulheres. Por isso que nessa exposição Entre Meadas, eu optei por fazer o título no feminino, porque a gente fala assim, na língua portuguesa, a gente fala assim, 85% dos artesãos são mulheres, e eu quis assumir o protagonismo feminino, e então todos os participantes eram predominantemente mulheres, tinha grupo que tinha homens também. E eu acho que durante algum tempo, né, a gente ficou... artesanato é uma coisa que a primeira-dama faz. Historicamente, você tem isso, é uma coisa de... Era o mais falado, né, o mais reverenciado, os arquitetos e designers de interiores iam para Milão, iam para outras feiras e sempre trazendo esse design. Depois, nas mostras de decoração, a gente foi vendo a conquista do design brasileiro aos poucos, né? Os profissionais começando a introduzir esse design brasileiro. E hoje eu fico muito feliz quando eu visito uma Casa Cor, uma Modernos Eternos, e vejo os profissionais trazendo o artesanal feito à mão para os seus espaços. Que isso é coisa recente, não é de muito tempo. Eu queria... E aí, bom, a gente tem a Lieu Delcor, que é uma holandesa, né, divulgadora de tendências, vem no Brasil, faz uma revista e começa a mostrar o artesanal. E as pessoas, nossa, artesanal é maravilhoso, a gente tem que trazer. Que é essa cultura que você mencionou, de achar que tudo de fora é melhor, e quando vem alguém de fora e legitima, a gente passa a usar. Mas por que você acha que o artesanal tem ganhado essa força no Brasil? Por que esse olhar dos profissionais de arquitetura e design agora estão se voltando para isso? A gente tem que voltar no tempo e pegar, por exemplo, as várias exposições que uma Janete Costa fez, trazendo designers de interiores para mostrar como o objeto artesanal pode conviver com objetos e obras de arte erudita, com peças industriais, com peças importadas. Então, eu acho que há todo um trabalho, né? O Mário Santos, filho da Janete, arquiteto, que trabalha todas as edições da Casa Cor do Rio, acho que você teve espaço, né? Que ele mostra essa união também. E aí há tipo uma catequese, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a Casa Cor era muito essa coisa do torcicolo intelectual. Aí o mundo começou a ver que a gente precisa de originalidade. A Janete, que falava de hotelaria, né, da escola suíça de hotelaria, durante um tempo, você ir num hotel legal, era você ver, era tipo McDonald's, não McDonald's, mas assim, é aquela certeza de você... Em qualquer lugar que você vá, você está em Singapura ou você está em Moçambique, você tem o mesmo carpete, o mesmo tipo de cortina, a mesma coisa das grandes redes hoteleiras que trabalhavam muito até com escritórios de arquitetura concentrados e com coisas totalmente padronizadas. Então, você tem o conforto padrão estándar. Também a coisa da comida internacional. Você quer comer bem, você vai num restaurante de comida internacional, que em geral quer dizer comida francesa, né? Ou podia ter uma ou outra coisa. Vamos ter também um prato tão fino como um estrogonofe, aqui no nosso restaurante vamos ter o nosso filé Chateaubriand, vamos ter... E você vê, de uns tempos para cá, é um fenômeno maior esse, né? Quais são os melhores restaurantes do mundo? É o restaurante que trabalha
com os ingredientes de até 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros ao seu redor. É o Noma, da Dinamarca, que só trabalha com ingredientes frescos. Então, você vai lá, você come uma comida que você só vai comer lá. Então, eu acho muito, para mim, assim, é muito bom essa... Então, acho que é parte de um fenômeno maior, que acho que tem a ver com essa valorização do território. Então, para mim, essa coisa do território é uma coisa muito importante. E eu acho que isso também... E aí, até eu esqueci de passar... Olha, aqui não está essa palavra território, mas eu vou pôr ela. Quais são eu queria falar aqui palavras cruzadas aqui entre nós. Que palavras ficaram para vocês esses dias aqui? A semana não está se encerrando aqui, mas até solfar, até aqui, o que ficou, né, para vocês? Para mim, território, acho que é uma palavra importante, pertencimento, significado, afeto, resistência, eu acho que a gente está muito aqui fazendo uma coisa de resistência, fortalecimento, conhecimento, encontros, verdade, beleza, diversidade, relevância, comprometimento e mudança social. Vou pôr o território aqui. Boa, porque aqui, né, Semana Criativa, assim como a FENEARTE, ali em Pernambuco, quem não conhece, vou fazer aqui convidar, vai ser em novembro, né, Roberta? Dezembro, vai ser em dezembro, FENEARTE, assim como a Semana Criativa, para quem gosta do tema, verdadeiro parque de diversões, melhor que a Disney. E assim, lá a gente tem a oportunidade de encontrar os mestres, que eu, na FENEARTE, assim, fico naquela ladeira, no corredor dos mestres, sem saber, sem conseguir parar de conversar com todo mundo. Mas, voltando aqui à nossa conversa, eu fiquei pensando também, eu já vi alguns designers industriais falando de peças, por exemplo, como as do Domingos Tottro e da Annie Schertel, que você mostrou aqui, e a gente tem essa cultura, acho que acadêmica no Brasil, de seguir muito a escola alemã, né, Bauhaus, a forma segue a função, e olhar para o objeto e falar assim, isso não é design, isso pode ser qualquer coisa, mas não é design. Pode ser arte, artesanato. E também o que acontece? A gente vê os designers saindo dos cursos de design industrial, sem oportunidade na indústria, porque a gente não tem, infelizmente isso tem melhorado muito, né? Tá a Mila aqui também para representar, né, os curadores que levam os designers para as indústrias, mas será que não falta uma integração da faculdade, da universidade, com esse meio artesanal, com as pessoas que fazem o artesanal? Como o programa da EGE do Rio, ele foi replicado na maioria das faculdades. E como era esse programa totalmente calcado no programa da Escola de UME, ele foi sendo replicado. E não dava, assim, para... o meu amigo Ronaldo Barbosa, que cursou a EGE, ele falou, olha, na EGE a gente só podia projetar se fosse cinza, preto ou branco. Imagina isso num país com tanta vibração de cores como a gente tem, né? E isso é uma característica maravilhosa da nossa cultura. Como, então, reduzir isso e falar, olha, o certo é assim, né? E agora a gente vê algumas iniciativas de aproximação, a mais importante dela, a mais longeva, e acho que é aquela que é bastante importante, é a experiência da Universidade Federal de Pernambuco, de novo Pernambuco, olha só, não por acaso, né, que é o Laboratório Imaginário, que fez aniversário, até lançou um livro, eu fiz o prefácio, é um livro que eu recomendo para quem se interessa por isso. Hoje, a Universidade Federal do Maranhão também tem um programa. Então, o Imaginário ele faz programas ele é um programa de extensão e esse tema, então, ele é muito discutido na Universidade Federal de Pernambuco, faz parte do programa. Outra universidade que tem um programa muito legal disso é a Universidade Federal do Maranhão. A própria EGE fez um laboratório de antropologia, que é um laboratório que dá
que tem tido bastante experiência e fazendo, inclusive, projetos com indígenas. Então, acho que tem algumas iniciativas na academia, mas ainda há um preconceito, eu acho. Mas, aos poucos, esse preconceito está diminuindo. Então, me avisaram aqui que o nosso tempo está esgotado, Adélia. Mas ninguém, pelo menos 3 pessoas, só para a gente ouvir. Produção, então, a gente pode fazer aí algumas perguntas para o público? O público pode perguntar? Tá bom. Alguém então, quer perguntar? Só esperar o microfone chegar para fazer a pergunta no microfone, Sandra. Bom dia. Primeiro eu queria dar os parabéns a todos. Vocês, mulheres jornalistas, vocês fazem essa diferença. Acho que há anos, Simone, você, Adélia, incrível o que vocês fazem em termos de plantar essas sementinhas. Mas a minha dúvida vem um pouco em relação à comunicação. Eu acho que o artesanato teria como furar a bolha se chegássemos a veículos de grande alcance, TV, vocês estão aqui transmitindo pelo YouTube, mas acho que colocar isso de uma forma que o brasileiro comum assista, veja na novela, eu acho que a novela é um pouco como disseminar de uma forma bacana e não de uma forma preconceituosa. E grandes exposições, acho que assim, tem que furar a bolha, não dá para todas as exposições e essas oportunidades e livros ficarem só nessa elite intelectual. Acho que é importante tornar isso mais público. Por isso, acho que a história do que você falou de escolas, o artesanato deveria estar na escola desde o ensino primário até a universidade para valorizar a nossa cultura. Então, eu não vejo isso escalando, entendeu? E queria saber também o que vocês acham do papel do governo. O que o governo faz, além de apoiar algumas iniciativas de empreendedores como vocês, que organizam tantos eventos nesse sentido. O governo tem um papel essencial. Então, eu vejo isso, por exemplo, eu citei o caso de Portugal. Você pega uma Coreia, como a Coreia se transformou. Hoje, a cultura pop coreana está em todos os lugares. E a Coreia investiu muito em design. Então, não é à toa que a Samsung está tão poderosa. E o governo tem, os governos federal, os governos estaduais, os governos municipais, têm a função de indutores, né? Agora, você vê, eu vou muito para a Inglaterra, faço bastante coisa lá, me chamam para isso, para aquilo. Em geral, então, desde as escolas, um Royal College of Art, agora você tem lá Crafts Council, é um conselho voltado para o incentivo à produção artesanal inglesa. Então, há políticas públicas bem concebidas, então o governo tem um papel grande e os governos brasileiros não têm exercido esse papel. Agora, eu acho que você tem toda a razão quanto à necessidade da gente abrir muito esses assuntos, mas aqui a gente tem um mega pop como Maurício Arruda, que faz isso e que fala efetivamente, ele conversa com milhares e milhares de pessoas, né? Então, ele está trazendo, claro que tem as formas, uma coisa é fazer uma exposição num lugar X, outra coisa, e são coisas que se complementam. Agora, eu acho que aí a gente tem as pessoas que estão exercendo esse papel por si mesmas e abrindo e contribuindo para as pessoas pensarem esses assuntos e pensarem isso em relação ao seu próprio cotidiano, não é, Maurício? Meio isso. Então, acho que, como ele, tem outros também. Então, acho que é uma soma de esforços. Teve uma novela já da Globo, que o Marco 500, inclusive, organizou ali. Era uma atriz
se eu não me engano, a Cláudia Abreu, que era dona de uma galeria de arte popular e artesanato, né? Agora, Adélia, achava bom você falar também sobre o Sebrae, né? Porque o Sebrae tem uma participação tão importante na promoção do artesanato e está sofrendo demais com a política agora pública que tem. O sistema S em geral, que é SESC, Sebrae, ele está tendo, esse governo federal está, entre outros desmontes, está querendo desmontar isso. Então, o Sebrae, que teve um papel muito importante quando o Sérgio Moreira passou a ser presidente do Sebrae Nacional, Sérgio Moreira alagoano. Eu falo isso, que o Otávio Paz, mexicano, porque eu acho que muitas vezes são pessoas desses lugares, entre parênteses, periféricos, né? Uma coisa é você ser de Nova York, outra coisa é você ser do México. São coisas... Então, são essas pessoas com essas visões, o que se vê de onde se vê, como dizia o Milton Santos, que tem essa clareza. Então, quando um Sérgio Moreira assume, ele faz um programa chamado Cara Brasileira, e ele chama várias pessoas para colaborar, entre elas a Janete Costa, e o Mário ontem contou da participação dele próprio, Mário, nesse programa. Agora, hoje, o Sebrae tem enfraquecido, está bastante enfraquecido, e alguns estados continuam bastante ativos, outros não. Inclusive, eu fiz aquela exposição no CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, eu fiz a exposição de abertura, e hoje a gente vê o CRAB está bastante enfraquecido. Mais alguém? Espera só um minutinho, que tem uma senhora ali atrás, aí depois a senhora faz, tá? É ela mesma de azul que... Eu acho que essa semana assim está sendo um momento de realizar sonhos, né, gente? Porque tanta coisa legal que você começou emocionada, eu estou emocionada até agora, assim. Porque ver você falando pessoalmente é um sonho meu, né? Você tira a máscara para a gente ouvir melhor? Porque não está dando para ouvir direito. Na realidade, assim, eu acho que essa semana está sendo uma semana de realizar sonhos, né? Porque, assim, te ouvir falar e sabendo do seu trabalho, para mim, estar aqui com você, maravilhoso. Estou emocionada até agora. Mas, enfim, olha só. Eu sou Eliana, eu tenho 2 lojas de artesanato, ou seja, eu estou no fim desse ciclo aí, que é da demanda colocar o produto, né, à venda. Uma das minhas lojas, ela chama Bem Mineiro, porque só tem produtos de mineiro, que eu trabalho com desenvolvimento local, com território, e para o bem dos mineiros, geração de emprego e renda, né, com cooperativas, associações e tal. E assim, vira e mexe, a gente recebe algumas críticas lá na loja, sabe? Uma delas é no CCBB. Por que você não coloca só produtos de design? Várias vezes eu já ouvi isso. E as pessoas ainda têm, infelizmente, têm muito essa noção, né? Do qual que é a diferença, né? Eu queria assim, que você me falasse sobre isso, assim, qual que é a sua visão, né? Artista, artesão e designer, né? Para me ajudar nessa colocação para as pessoas. E outra coisa que você me falou aí, que eu acho que é uma coisa muito importante, que eu sinto muito lá na loja, é o seguinte: o que é o torto? Você vê um esmalte derretido de uma cerâmica, que é maravilhoso, faz parte de todo um processo de produção, é um defeito para muita gente. Né? Você vê um ponto diferente, é ruim. Eu vendo online, aí eu quero uma peça igual. Não existe igual. Isso que é a riqueza do artesanato. Né? Então, as pessoas não percebem isso. Eu gostaria que você falasse sobre esses 2 pontos. Essa do artista, artesão e designer, e sobre essa característica da individualidade do artesanato, para me ajudar até nessa colocação com os meus clientes lá. Artista, designer, artesão, né? Na hierarquia que eu falei. Sim. A Lina Bardi, ela escreveu muito sobre isso. E hoje, no MASP, desde 2015, com a direção artística do Adriano Pedrosa, que está conquistando várias... hoje está até uma das exposições concebidas no MASP, vai ser apresentada nos Estados Unidos. Ele não tem mais essas categorias no MASP. É a categoria trabalho. Trabalho. Pode ser uma enxada ou pode ser uma bailarina do Degas. São trabalhos. Então, é uma visão totalmente de acabar com essa coisa. Eu acho que essas áreas, elas se interpenetram. Tem coisa que tem mais uma pulsão de arte. Agora, tem objeto utilitário
Dentro da arte tem isso, arte com A maiúsculo e arte aplicada. Arte aplicada já é pior, que é cerâmica. Cerâmica é uma arte de segunda, arte têxtil também é de segunda categoria, né? É menor, não é tão valorizado. Eu acho que a contemporaneidade está fazendo a gente ver que essas fronteiras estão totalmente se rompendo. E, por exemplo, tanto na questão da cerâmica, que a gente tem aqui a Nícia Braga, quanto na questão têxtil, que a gente tem aqui o Renato Dibi, 2 artistas importantes, designers e artistas importantes dessa área, a gente vê um protagonismo hoje, né? Uma valorização bem maior. Eu estou sentindo muito isso na área têxtil. Eu vejo muito isso. As pessoas, assim, grandes exposições com trabalhos têxteis. Então, eu acho que tem... Agora, isso aí é uma questão de educação. Eu estou falando de educação, assim, como uma coisa continuada que a gente tem de aumento de repertório, que a gente vai constituindo. E é também, agora, em relação especificamente ao artesanato, é uma questão da gente aumentar a percepção do valor. Então, ali na loja do MASP, que eu acompanho mais, as pessoas falam assim, mas como vai ser... R$50 por esse pote aqui, mas isso eu compro ali fora, eu compro muito mais. Sim, você compra, pode ir lá. Mas aqui, olha, tem isso, tem essa história, quem faz isso, eu não sei quem, vem lá. A gente tem uma preocupação grande com a origem de onde isso veio, quem é que trabalhou nisso, isso foi feito por mãos infantis, isso tem sangue impresso aqui nessa coisa, e também essa cultura do imperfeito, sim, precisamos ter uma boa queima, por exemplo, se você vai vender um utilitário, um prato e tudo, mas a imperfeição, ela faz parte, a boniteza torta, né? Ora, isso aí é uma coisa assim que a gente vai falando, eu já falei disso em 1000 vezes, em livros, em exposições, e todo falando desse valor de não ser tudo idêntico, né? Não ser um esperanto, não ser essa coisa estandartizada, porque, para mim, o valor da vida está nessa diversidade e nessa coisa que os japoneses sabem isso tão bem, o wabi-sabi, que se relaciona com a natureza e que também tem essa coisa das imperfeições assumidas, né? Mas não é fácil, eu entendo o seu ponto de vista, não é fácil, por causa disso eu acho que falta o espraiamento desse conhecimento, que eu sinto isso em países em que há políticas públicas mais efetivas disso, eu sinto que essa percepção do valor é maior. Então, o consumidor ele é disposto a pagar mais por aquilo porque ele vê o significado daquilo. Mas isso são anos e anos de coisas que a gente vai fazendo para poder aumentar essa percepção. Então, vamos para a última pergunta. Aqui, só um minutinho que ele está chegando com o microfone. Aqui olha, aqui na primeira. Levanta a mão. Boa tarde, bom dia, sei lá. Meu nome é Heloísa, eu sou de Belo Horizonte, e a semente disso tudo foi lançado nos anos 90 pela Arte Estruturada, que foi uma parceria do Mãos de Minas com o Sebrae. Inclusive, quem é resultado desse movimento, o Domingos Totra. Ele foi das pessoas que participam. E ninguém fala na Arte Estruturada. Foi a semente, eu acredito que você tem esse conhecimento. Arte Estruturada? Foi o Sebrae e o Mãos de Minas. Foi a semente de tudo isso, exatamente do que se faz hoje com um grupo de artesãos, de acessibilidade ao mercado, de melhora de produto. Tudo isso foi feito. Que depois o Sebrae assumiu com outro nome, depois a coisa. Mas a semente, eu quero fazer justiça, que a semente foi... Eu gostaria que você conhecesse. Eu gostaria muito de conhecer. Eu tenho ali o meu site, lá tem o meu e-mail, ou pode me acessar também inbox. A gente, a Regina, a gente vive das pessoas divulgarem as coisas para a gente, né? Às vezes a gente não... Regina, então, nós tivemos reportagem na Casa Cláudia.
O Mãos de Minas é um projeto maravilhoso, fantástico. Eu conheci a Tânia Machado. É realmente um programa amplo de revitalização e de mostrar, de promover e tudo. Mas o Arte Estruturada, olha, eu que sou da área, não Pois eu estou falando, foi a semente. conheço. Foi a semente, então eu foi quero a Arte saber Estruturada. mais. Pois é, eu gostaria que você conhecesse. Ótimo. Tá bom? E eu acho bem importante isso, por isso que eu também quis fazer esse olhar para o passado, porque a gente está aqui hoje graças a essas pessoas, essas iniciativas. Então, a gente sempre tem que mencionar e pedir a bênção, né, para a gente prosseguir. Se você perguntar para o Domingos Totter, ele vai te contar que quem lançou ele, quem acreditou nele, foi o Mãos de Minas com Arte Estruturada. E hoje ele está aí no mundo, né? No mundo, isso mesmo. Maria, muito obrigada, tá? De Maria da Fé para o mundo, né, Adélia? Muito obrigada. Então, que nós sejamos as sementes por aí, né? Vamos plantar essa semente nos corações de que tem essa sensibilidade. Muito obrigada, Adélia. Um prazer. Obrigada, gente. Obrigada.